Oi, eu sou a professora Fabiana, da disciplina de Geografia, e eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre essa guerra aí entre a Rússia e a Ucrânia, né? Todos os dias nós vemos notícias no jornal sobre essa guerra e nós chegamos num ponto em que a gente não consegue mais recordar os motivos pelo qual essa guerra começou, né? Vale ressaltar que a rivalidade entre russos e ucranianos, ela não é recente, né? É uma rivalidade que já vem aí há muitos anos, ela é complexa e se agrava durante o período da ex-União Soviética, né? Quando a Rússia impõe aí uma política de fome extremamente cruel à Ucrânia. A guerra, essa guerra que a gente observa agora, infelizmente, ela tem as suas raízes lá em 2014, né? Então, qual era a conjuntura local em 2014? Nós temos uma Ucrânia com uma instabilidade política muito grande, polarizada em dois grupos, um querendo a aproximação do país com a União Europeia e o outro grupo querendo a aproximação, né, estreitar ali as relações ou continuar próximo à Rússia. Então nós temos um grupo pró-União Europeia e outro grupo pró-Rússia. A Ucrânia é um país cheio de grupos separatistas, né, muitos deles pró-Rússia. É o caso da Península da Crimeia, que é uma região ucraniana, que é dominada por um grupo separatista pró-Rússia. Então a gente começa em 2014 ver pipocar na Ucrânia diversos protestos, né, fortíssimos, principalmente dos grupos pró-União Europeia. Ao ponto de pressionarem muito o presidente, né? O presidente, na época, o Viktor Yanukovych, ele era o presidente pró-Rússia. Ele tinha uma relação diplomática muito boa com Vladimir Putin, o que acaba piorando a situação dele, né? Então ele começa a ser pressionado, chegando ao ponto de ser deposto. Quando o Viktor cai, né? Quando acontece aí dele ser deposto, a região da Crimeia, a península da Crimeia, se levanta e fala: olha, deu, nós vamos nos separar da Ucrânia. Né? Eles fazem uma consulta popular, inclusive propõem aí um plebiscito. A votação pela separação ela ganha, né? Então eles decidem se separar da Ucrânia e se anexarem à Rússia. Claro que o governo ucraniano não ia observar a isso pacificamente, né? Ficar passivo, tá bom, vocês decidiram se separar, então tá ótimo. Não, eles, né, decidem lutar pelo seu território. Não, peraí, a Península da Crimeia faz parte da Ucrânia. Esse era o motivo que o Vladimir Putin precisava lá em 2014 para entrar militarmente na Ucrânia. Então o Putin fala: não, peraí, a vontade do povo é soberana. Se o povo da Crimeia escolheu se anexar à Rússia, então nós vamos defender o povo da Crimeia. E aí o Putin entra militarmente na Ucrânia, faz essa anexação, né? Anexa a Península da Crimeia à Rússia e fica por aí, né? Obviamente que a comunidade internacional lança notas de repúdio. Eu acho que a Rússia é até sancionada, mas recebe umas sanções muito leves que não chegam nem a fazer cócegas, né? Mas fica nisso, ficam nas notas de repúdio. E aí agora a gente faz um recorte para 2022. Dia 1º de fevereiro de 2022, o Putin acusa os países europeus e os Estados Unidos de ignorarem as preocupações de segurança da Rússia, depois que os Estados Unidos se recusaram a garantir que a Ucrânia não ingressaria na OTAN, né? O Putin alega que a adesão da Ucrânia à OTAN acabaria com a segurança da Rússia e que os Estados Unidos estariam usando a Ucrânia para conter a Rússia, né? Ele chega até a declarar, ele fala assim: imagine que a Ucrânia, segmento da OTAN, totalmente equipada com armas, inicia uma operação na Crimeia, para a retomada da Crimeia, né? Porque desde a anexação da Crimeia, né, a península ela tem sido aí um ponto de antagonismo entre a Rússia, a Ucrânia, os países europeus e os Estados Unidos, né? Então o Putin ele usa, né, a ação lá de 2014, a anexação da Crimeia lá de 2014, para justificar a sua entrada na Ucrânia agora em 2022, né? Sem contar também essa questão, eu vou ter um posto da OTAN
na minha área de fronteira, isso me coloca em risco. Por quê? Porque ainda existe uma tensão entre a Rússia, os países da Europa Ocidental e os Estados Unidos, né? É uma rivalidade por poder velada, que remonta lá ao período da Guerra Fria e que está muito mal resolvida, né? Então, a guerra que nós observamos agora é uma guerra por território, né? É a Rússia tomando território. Tanto é que eles já estão de olho numa outra região separatista, que é a região da Transnistria, que fica na Moldávia, né? Então ali o governo da Moldávia já está ali, né, de antena ligada, porque eles seriam ali um próximo alvo, né? A intenção da Rússia é tomando essas regiões separatistas na Ucrânia pró-Rússia até chegar na Moldávia, até chegar na Transnistria, na Moldávia. Então, o que a gente observa realmente é uma guerra por território. O que nos cabe é torcer para que isso acabe logo, né? Para que essa guerra acabe logo, porque é muito sofrimento, né? Quem sofre é a população, são os civis. E também observar, né, como é que a geopolítica está se desenhando. Né? Depois de tudo isso, como é que vai se configurar a ordem mundial? Vai ficar como está? Ela vai se reconfigurar? Então, vale a pena observar e ficar de olho, porque, embora pareça que não, essas coisas interferem muito na nossa vida, né? O jogo geopolítico, ele interfere demais na nossa vida. Então, vale a pena ficar de olho. Claro, sempre torcendo pela paz, mas ficando muito atentos, né, a esse xadrez geopolítico e de poderes que vem se desenhando aí nesse jogo, como é que ele vem sendo jogado aí pelos principais líderes mundiais. Bom, espero que vocês tenham gostado, que o vídeo tenha sido aí um pouquinho mais esclarecedor e nos vemos numa próxima vez. Muito obrigada!